Graças e paz, pessoal, boa tarde, é prazer enorme e satisfação estar aqui com vocês, gravando esse vídeo, que eu quero aqui compartilhar uma palavra com vocês. Era para a gente ter culto hoje, não vamos poder ter o culto, e o Espírito Santo tinha colocado essa palavra no meu coração, para que fosse liberada sobre a igreja, e eu queria 1 minuto da sua atenção, tá? Que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo possa fluir nessa palavra, para a minha vida, para a tua vida, para o nosso relevo espiritual, para o nosso fortalecimento, para o nosso despertamento, nos dando direcionamento, em nome de Jesus. Fala conosco, Pai. Te convido aí a abrir em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, eu peço que você pegue a sua Bíblia, abra mesmo. Eu tenho 4 referências aqui, eu não vou ser cansativo, nem demorar, mas eu queria te mostrar algo que Deus me mostrou nessa palavra. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, 1, 26, diz assim, Gênesis 1, 26, e disse Deus, façamos o homem. Muito conhecido esse versículo. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine esse homem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E Deus, no 27, criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus criou macho e fêmea. Agora vem comigo em Gênesis, capítulo 5, pula aí 4 capítulozinhos, capítulo 5, versículo 2 e 3, diz assim, no 2, macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Quando Moisés ele está escrevendo o livro de Bereshit, o livro de Gênesis, da genealogia, e ele deixa esse parágrafo. A gente vai ver que em Gênesis 1 Deus está dizendo que o homem seja feito a sua imagem. Imagem é aquilo que reflete, e a sua semelhança é aquilo que é características emocionais, espirituais, enfim. Feito o homem, o ser humano, a humanidade, criado à imagem e à semelhança de Deus. Mas no capítulo 5, se você ler aí com calma, vai dizer que Deus criou Adão à sua imagem e à sua semelhança, e agora vai dizer que Adão criou Sete. A sequência de Adão para a humanidade vai dizer que é conforme a imagem e a semelhança de Adão, não a imagem e semelhança de Deus. Entre esses dois versículos, entre esse capítulo 1 e o capítulo 5, muda, que o homem era para ser feito a mesma imagem e a semelhança de Deus, como Adão foi criado, era para o homem também ser criado. Mas o homem vai ser criado agora, a humanidade vai... Adão, ele é uma forma com uma deformação, e quem nascer agora depois de Adão, ele herda essa imagem e semelhança de Adão, mas não é o mesmo Adão lá do jardim, é um Adão caído, natureza caída. A Bíblia diz que quando Adão peca, primeira coisa, ele se esconde. A primeira característica da natureza caída, da queda, é se esconder, é não tratar face a face com Deus, por não conhecer talvez o amor, a misericórdia, ou achar que Deus vai destruí-lo, que Deus, não vai entender a sua fraqueza. Isso é um sentimento da natureza caída. Adão, quando Deus chama Adão, e a Bíblia diz que
Adão diz, esconde. E Deus diz, por que escondeu? Ele diz, porque eu estava nu. Ué, ele sempre esteve nu. E agora ele tem medo de Deus rejeitá-lo, de Deus, sei lá, não olhar para ele com o mesmo amor, porque ele está nu. Aquele defeito que para ele era um defeito, ele sempre carregou. Ele tinha liberdade de estar diante de Deus com aquela, para ele que era uma defasagem, mas para Deus era natural. Deus diz, quem te fez enxergar que estava nu? Porque eu sempre te vi nu. Isso nunca me incomodou. A natureza caída trouxe malícia para Adão. E quando Adão fala assim, a mulher que tu me destes, ou seja, a natureza caída faz também a gente transferir responsabilidades que são nossas. Eu queria te dizer uma coisa muito séria. A natureza caída, o velho homem, a natureza caída, ela é alinhada com as trevas, com o pecado, com a carne, com aquilo que aborrece, insulta, entristece o Espírito Santo e provoca Deus. E essa natureza caída que nós fomos gerados de Adão para frente, eu vou montar aqui rapidinho para você entender. 1 Coríntios 15, vamos lá? 1 Coríntios, se você não quiser abrir a sua Bíblia agora, marca, e depois examina com calma. 1 Coríntios 15, 45, o versículo vai dizer assim: assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. Aqui, último Adão. A Bíblia chama Jesus de último Adão. Estudos mais aprofundados diz Adonishon, primeiro Adão, e Adon Kadmon, que são duas portas. Adão é a porta por onde a natureza suprema do homem cai, fica uma natureza caída, e a humanidade gerada debaixo da natureza caída de Adão. Então Cristo é o último Adão, que ele é a porta de saída, por onde o homem nasce de novo. Por isso ele diz para Nicodemos: importa-te nascer de novo. O nascer de novo é quando tem um verdadeiro encontro com Cristo, que ele dá um mergulho, que o Espírito dele apossa-se de você e passa a morar dentro de você. Então essa nova natureza nasce. Mas a velha natureza, aquela que foi gerada de Adão, ela permanece. Ela não domina, ela não controla, ela não conduz, mas ela fica ali meio que adormecida, o que a gente chama de o velho homem. Vocês vão entender onde o Espírito Santo me impulsionou a gente chegar. Essa natureza caída, ela fica o tempo todo, o velho homem, a velha mulher, tentando assumir o controle das emoções, dos sentimentos, do intelecto, do espírito. Nunca a natureza caída ficou tão aguçada quanto esse tempo que a gente está vivendo. Homens e mulheres de Deus, analisando seu próprio comportamento, se assustou com algumas coisas. Esse tempo tem trazido um certo esfriamento, esse distanciamento de comunhão tem dado força para a natureza caída, para o velho homem de muita gente. Tem pessoas esboçando comportamentos que a própria pessoa está assustada, malícia, desânimo, sentimento de desistência, de impotência espiritual, tanta coisa que ficou sepultado na sua natureza caída, a natureza de Adão, que Cristo veio para a tua vida e te trouxe essa nova natureza, por você agora estar debaixo da autoridade do segundo, último Adão, não do primeiro. Então não é só mais a tua natureza caída, o velho homem que reina em você, mas ela fica ali esperando as brechas, esperando os vacilos, esperando os comodismos. E o povo de Deus nunca teve se acomodado tanto quanto tem se acomodado nesse tempo, e a natureza caída, o velho homem, tem ganhado força com isso.
a oração, a consagração, a meditação na palavra. E abre aspas para você entender o quão importante é a nossa comunhão, nosso ajuntamento. Parece que não, mas faz falta, faz diferença. As portas do inferno não irão prevalecer contra a minha igreja, a minha eclésia. A igreja é onde há comunhão, onde o arraial se ajuntava para ofertar adoração, para entregar o seu melhor e para ouvir a voz, um direcionamento de Deus. Tem um louvor que diz assim, ó: me faz temer, Moisés, suba em meu lugar e me faz entender. É como se ele diz, como quando Moisés ia falar com Deus e o povo fala: Moisés, não, fala você, Moisés, e transmite para nós. Nós temos medo. A natureza antiga deles ainda não dava para eles o desejo, o prazer de ter eles um encontro. Ele precisava de intérprete. Eu quero dizer isso para você, que você aí onde você está, não é a sua velha natureza que te controla, que te comanda, que te conduz. Não é o velho homem, a velha mulher que está todo o tempo de olho em você, tentando te enfraquecer, tentando te tornar amargo e amarga, te fazendo valorizar erros, defeitos, fraquezas, coisas erradas, tirando o foco, o principal foco que você deve ter, que é no reino, que é no teu chamado, que é no que Deus tem para a tua vida. Tua velha natureza, ela está sempre deteriorando aquilo de mais bonito que Deus, que o Espírito Santo tenta te mostrar. Você é um novo homem, você é uma nova mulher, o Espírito Santo de Deus mora em você, e não importa a luta que tem vindo sobre a tua vida, não importa essa pandemia. Temos que se cuidar, não quero me ater a esse assunto, temos que nos precaver sim, mas a gente tem que manter a nossa posição de novo homem, de nova mulher. Eu sou morada, habitação, lugar do Espírito Santo. Você é, dentro da tua casa, quem reina é o Espírito Santo, nos seus filhos, na sua família, no seu casamento. Quem reina é aquele que está dentro de você, ele é maior do que o que está no mundo. Ele manda te dizer nessa tarde: a sua natureza velha, o seu velho homem, a sua velha mulher está tentando se levantar nesse tempo de comodismo. Não se acomode, levante a cabeça, marcha, luta, abre a boca, declara sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos. Não importa o que está acontecendo, eu continuo posicionada, Deus, eu continuo posicionado, Pai, porque quem reina em mim é a nova natureza, não é a natureza de Adão caída, a natureza velha, é a natureza de Cristo, que é o Espírito Santo. Sabe por que a natureza de Cristo reina em você? Essa natureza te dá segurança e te dá força no meio de todo o caos. Cristo, antes de morrer, ele chama de servo. Primeiro, o tempo não dá para isso. Depois ele chama de amigos. Ele diz assim: vós sereis o servo bom e fiel, se fizer além do que vos mando. Depois ele vai dizer assim: não vos chamo mais de servos, vos chamo de amigo, porque o amigo não sabe o que faz o seu senhor. Depois ele vai subir para o terceiro nível, ele vai dizer assim: e sereis meus discípulos se guardar os meus mandamentos. Servo, amigo, discípulo. Mas depois que ele morre e ressuscita, ele tem uma palavra diferente para os discípulos, lá em Mateus 28:10. Olha o que o último Adão vai dizer em Mateus 28:10. Eu quero muito que você acompanhe essas referências. Eu falei com um amigo que eu queria, quando eu citasse o versículo, sair na tela, pastor meu amigo, e ele não teve tempo de me ajudar. Eu queria fazer esse vídeo e o versículo já sair na tela para você ler, mas ele vai me ajudar, vai me dar umas dicas para a gente fazer uns vídeos mais eficazes. Mas Mateus 28:10, olha Jesus depois de ressuscitado. Isso são chaves, isso são segredos para você entender a palavra quando você pega como pérolas e ajunta e tira algo valioso e percebe que havia um segredo de Deus guardado para você nas Escrituras. São para os filhos, são para aqueles que têm o sentido exercitado nessa nova natureza, para os nascidos de novo. Olha isso, a ressurreição. Mateus 28, versículo 10, vou ler um versículo apenas. Então Jesus disse: não temais, ide e diga a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Depois que ele ressuscita,
para destruir a natureza antiga de Adão na humanidade, ele não chama mais de servo, nem de amigo e nem de discípulo. Ide dizei aos meus irmãos. Por que ele chama a gente de irmão depois de ressuscitado? Porque agora em Cristo, com a velha natureza derrotada, e você é aliançado com Cristo para um novo homem, você é filho, se tornou filho, então ele te chama de irmão. É muito forte isso, é muito forte. Ele diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, lá em Romanos 8, ó. Romanos 8, vamos lá. Espírito Santo me ajuda a achar. Romanos 8, 15, 16, 17 por ali. Romanos 8. Romanos 8. Porque não recebeste o mesmo Espírito, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. 16. Romanos 8, 17. Se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Por que nós somos co-herdeiros junto com Cristo? Porque Ele nos chama de irmão, direito de herança com o Pai, que é Deus. Há uma herança guardada para você, para sua família, para sua vida. Não deixe a pressão está grande, não deixe a afronta, o momento, tirar de você o de mais lindo que Deus colocou, a sua essência, a sua capacidade de andar e viver nessa nova natureza. Essa palavra é para você que sabe que dentro do seu coração arde uma chama, que é a chama do Espírito Santo, que tem um chamado poderoso, que tem sede por almas, que ama o seu ministério, que gosta de evangelizar, de ministrar, de orar pelas pessoas, de adorar, de louvar. Aproveite esse tempo. A Bíblia diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta, sabe? Cria um âmbito de poder, de intimidade, de unção, de graça com Deus. Você que é daqui de Vila Bela, me chama no zap: pastor, quer ir aí na igreja orar? A igreja está aqui à sua disposição. Venha, dobre-se aqui no altar, se prostra aqui no altar, derrame-se diante de Deus, atraia o céu sobre. Não que na sua casa isso não pode acontecer, mas às vezes você quer vir aqui, não tem problema. Mas fortaleça, dê gás para essa sua nova natureza, porque a velha natureza, o Espírito me trouxe aqui para te alertar. A velha natureza, ela está trabalhando sorrateiramente, trazendo desânimo, cansaço, fracasso, fraqueza. Tem pessoas se desviando em casa, assistindo coisas que não assistia, fazendo coisas que não fazia, falando com pessoas, conversas que não deveria, sabe? Perdendo a sensibilidade, porque a velha natureza, a natureza caída, tem tentando conquistar alguma coisa. Para a gente finalizar, Deus disse assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Criou Adão e disse para ele assim: domine. Lembra que a gente leu lá no 1:26? Domine sobre o mar, sobre o peixe, sobre toda a terra. Então, quando o homem é criado e ele vive debaixo da natureza que Deus o criou, ele tem um domínio, a autoridade, ele é a cobertura de toda a criação, de toda a terra. Mas quando ele peca, ele perde esse domínio, e a natureza caída, ela passa o domínio para o diabo. Perceba que lá em Mateus, na tentação do deserto, ele diz assim para Jesus: leva até um pináculo, mostra todos os reinos e diz assim: se prostrado me adorares, eu te dou todos os reinos do mundo, porque a mim me foi entregue. Ele não está dizendo que ele roubou, ele tomou, foi entregue. A natureza caída, ela não tem autoridade para tomar da mão do diabo aquilo que é seu. Mas na natureza divina, o novo homem, a nova mulher, que é guiado e conduzido pelo Espírito Santo, alimentado pela palavra, o diabo não pode tomar aquilo que Deus declarou e determinou para você, para os teus filhos, para o teu futuro, para a tua vida. Se Adão passou a legalidade da autoridade para o diabo, Jesus, o último Adão, na cruz disse: está consumado. Ele estava dizendo: a autoridade está de volta na minha mão, e o meu povo, aquele que nascer de novo do sangue, do Espírito, da água, do batismo, da obediência, da santidade,
que não fizer como Adão, errou, não vai se esconder quando ouvir a voz de Deus, eis-me aqui. A história poderia ter sido diferente. Eis-me aqui, Deus. Eu dei ouvido para aquela mulher, para Eva, errei, mas não me destrua, não me expulse. Deus é misericordioso, tem misericórdia, Senhor. Não se esconda, Deus te conhece, não dá para se esconder dele, é onisciente, sabe tudo. Lá na cruz Jesus disse: está consumado. A autoridade está de volta à disposição daquele que abriu o coração, se prostrar e dizer: Cristo, reina sobre mim, eu te entrego a minha vida. Quando você faz isso, o reino de Deus vem para dentro de você. Qualquer pessoa, pode ser o pior psicopata, pode ser a mulher que se sinta mais imunda na terra, pode ser o pior homem, mas quando ele reconhece e diz: Senhor, eu não te aceito não, Jesus, eu te faço um pedido, me aceita, porque eu te entrego a minha vida. Sabe o que acontece? A velha natureza, automaticamente, ela é derrubada, e uma nova natureza nasce em você, que precisa, é como uma criança, precisa ser alimentada, precisa ser cuidada e protegida. Eu encerro dizendo, nessa tarde, proteja a unção que Deus colocou em você, proteja o chamado que Deus te deu, os seus filhos, o futuro deles, o seu casamento, a sua família, o seu marido, a sua esposa, depende do seu posicionamento em Cristo. A sua velha natureza quer roubar o seu posicionamento, mas hoje o Espírito Santo diz para você: se fortaleça, porque o tempo de cantar está chegando. Vai passar esse tempo, vai passar essa loucura, vai passar essa pressão, vai passar essa luta que você está vivendo. Você pode se arrepender e dizer: como eu fui tão ingênua, como eu fui tão ingênuo, me tranquei dentro de uma caverna e deixei de investir. Se prepara, é como um carro de corrida no pódio, trocando os pneus e abastecendo o tanque. Se prepara, porque está vindo um tempo de avivamento, e esse remanescente que nesse tempo de pressão não está intimidado, mas está quietinho, se fortalecendo, é você que Deus vai usar, vai soprar o teu nome, e o nome de Deus vai ser glorificado através da sua vida, em nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus para você e para sua casa. Domingo, das 9 ao meio-dia, se Deus permitir, vamos estar fazendo a Santa Ceia aqui na igreja, das 9 ao meio-dia. Venha, vai entrar por família, tudo higienizado. Quero ministrar uma palavra, ungir, declarar a honra, o milagre de Deus sobre a tua vida, te servir a ceia, mesmo você que não ceia, porque ainda tem que se acertar algumas coisas. Venha, a gente quer orar por você e abençoar a sua vida. Pessoal, Deus abençoe a vida de vocês. Amo vocês, amém.